ciência e tecnologia do Acre. Bem, meus alunos, vamos aqui dar início à parte final da disciplina de Ética e Formação do Profissional Biólogo. Meu nome é Igor Reshetnikov Alves Santana e estou aqui nessa missão de poder fazer esse trabalho, apresentar essa parte para vocês. Antes de iniciar, só falar um pouco aqui do meu currículo, Sou bacharelado e licenciado em Ciências Biológicas, também sou especialista em Gestão do Agronegócio e Legislação Ambiental, mestre em Ciências Pesqueiras nos Trópicos e também concluí o doutorado em 2022 em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente. Tenho alguma experiência na parte de ensino, coordenação de programas e produção científica. A minha atuação na pesquisa, atualmente, eu coordeno a licenciatura de Ciência Biológica lá no campus Tarauacá. Possuo 20 trabalhos publicados, desses já tem mais de 110 citações e, se for feito alguns destaques, atuações em diversas áreas de ensino, faculdade, particular, pública, ensino médio integrado, ensino médio sem ser profissional também, pesquisa técnica e também na área de gestão acadêmica. Quero iniciar essa disciplina com vocês falando sobre as áreas de atuação do biólogo, amplitude da ciência da vida. E aí, de acordo com o nosso plano de ensino, que pode ser acessado lá no SIGA e também no nosso ambiente virtual, vocês vão ver que esse conteúdo está como conteúdo 10. Bom, primeiro eu quero falar como que vai ser a disciplina e também de uma avaliação que já quero mandar para vocês. Vocês, alunos, deverão fazer um vídeo ilustrando e mostrando sobre o conteúdo 12 que vocês verem lá no plano de ensino. Que conteúdo é esse? Código de Ética do Profissional do Biólogo. Vocês devem fazer um vídeo e esse vídeo deve ser postado lá no ambiente virtual, no AVA, lá no Moodle que vocês conhecem. Todos os alunos que serão avaliados pela participação lá no ambiente virtual. Tem que ser pelo seu interesse, pelo engajamento, participação dos fóruns e acessando os textos e as nossas videoaulas, igual essa que eu estou gravando aqui hoje. Então, eu vou verificar a presença de vocês lá através do acesso que vocês vão realizar. Que isso é possível nós professores vermos. Essa participação e mais esse vídeo que vocês vão postar sobre o conteúdo 12 vai valer 5 pontos. Os outros 5 pontos vão ser através de uma prova presencial. Vamos marcar o dia dessa prova também, para vocês irem lá poder responder perguntas objetivas e dissertativas. Essas duas formas de avaliação, eu vejo assim que é importante e eu posso fazer de um jeito que eu diagnostico onde vocês estão precisando de mais atenção, posso formar vocês nessa parte de disciplina de ética, somar os conteúdos que vocês já conhecem e também ver tudo de uma forma global, a turma toda. Avaliando-se todo o processo de ensino e de aprendizagem, modificando as avaliações no percurso formativo, sempre que evidenciar sugerir aperfeiçoamento na avaliação. Então, essa avaliação pode ser mudada, vamos ver como é que as coisas vão andar na forma como elas vão percorrer, ok? Bom, como eu falei, o conteúdo 10, as áreas de atuação do biólogo. Vamos falar dessa ciência, que ela fala de toda a nossa vida. Onde é que a biologia está presente no nosso dia a dia? Em todo lugar. Para onde a gente olha, a gente vê biologia. E aí, a gente às vezes pode pensar em diferentes áreas. Áreas de floresta, área de laboratório, áreas de análise clínica, indústria de alimentos, ou mesmo uma sala de aula, já que estamos numa licenciatura. Então, eu quero mostrar para vocês como o biólogo estuda a vida em todas as suas formas e níveis de organização, desde moléculas, células e até sistemas complexos, sistemas e ecossistemas. E o objetivo que eu busco alcançar nessa aula é apresentar para vocês as principais áreas onde o biólogo pode atuar. E eu pretendo destacar a diversidade de atividades e a relevância da profissão que nós temos para a sociedade. Antes de iniciar essa aula, vamos colocar um mito e uma realidade que geralmente as pessoas confundem. A gente está passeando na rua e a pessoa fala, como é que é o nome dessa árvore? Eu falo, rapaz, não sei não, que eu não entendo bem de árvore, minha área é outra, Aí eles falam, mas tu não é biólogo, pô? Fala, não, mas não é assim não, pô, é muita coisa. O biólogo, ele atua não é só em floresta, não é só em árvore, não é só em laboratório. Ele tem uma vasta gama de possibilidades de atuação. Então é comum a gente pensar na profissão de biólogo, imaginar alguém de jaleco branco, ou em um laboratório, ou com um chapéu, ou com a bota.
e cercada de microscópio, tubo de ensaio, ou como eu falei, estudando animais e plantas. Embora essas sejam, sim, as áreas importantes de atuação, a realidade da biologia é muito mais vasta e diversificada. O biólogo é o profissional que estuda a vida em todas as suas manifestações. E a vida, ela está em todo lugar. Na água que bebemos, no alimento que comemos, nas cidades onde moramos, nas indústrias que nos cercam e até mesmo na resolução de crimes. Então, retomando, mas de onde surgiu essa profissão mesmo? Essa profissão nasceu no dia 3 de setembro de 1979, através da lei que é 6689 de 1979. Ela regulamenta a profissão de biólogo aqui no Brasil e institui, né, o Conselho Federal de Biologia, conhecido como CFBio, e Conselho Regional de Biologia. Eles tratam da normatização, da fiscalização e do exercício da profissão de biólogo. Uma coisa importante que eu trouxe aqui para a minha aula, eu vou apresentar para vocês, é a resolução do CFBio número 700 de 2024. Ela trata sobre as áreas de atuação do biólogo. E como é uma resolução bem recente, ela está atualizada. Vamos a elas. As grandes áreas de atuação, elas são 4. E aí eu vou trazer ela detalhada para vocês e quando puder vou trazer alguns exemplos também. Meio ambiente e diversidade. Bom, o foco dessa área é o estudo e conservação, manejo e recuperação de recursos naturais da biodiversidade. Atividades comuns. Você pode fazer esse trabalho em uma consultoria, licenciamento ambiental, elaboração de estudo de impacto ambiental, que é o EIA-RIMA, pode ser em planos de manejo, laudos e perícias ambientais. Outra forma também, em gestão de unidade de conservação. Lembrando que aqui no Brasil tem diversas unidades de conservação e no norte é onde mais tem. Atuação em parques, reservas e outras áreas protegidas. Dentro dessas áreas você pode fazer o inventário e monitoramento da biodiversidade, fazer o levantamento da fauna, da flora, o acompanhamento de populações e o biomonitoramento. Muitas vezes, aqui no Brasil, nós nos deparamos com algumas áreas degradadas, desde áreas públicas e até áreas particulares. Então, hoje nós podemos fazer também a recuperação dessas áreas degradadas, planejamento e execução de projetos de restauração ecológica, repovoamento de plantas e também de animais, controle e manejo de espécies exóticas, que são as espécies invasoras. Isso tem acontecido bastante aqui no norte. Muitas espécies são trazidas para cá como uma forma de trazer alimento ou facilidade para a população. Entretanto, essas espécies precisam ter algum controle, porque se elas forem para a natureza, pode causar um desequilíbrio ambiental. Então a gente faz identificação, monitoramento, erradicação e o controle dessas espécies. Trabalhando para empresas particulares, você pode tratar do ecoturismo, planejamento, condição de atividades turísticas em ambientes naturais, com foco na conservação. Muitas pessoas querem conhecer a floresta e a sua dinâmica. E tem a parte assim que é tem a ver com a qualidade de vida, que é a microbiologia ambiental, análise de organismos em solos e águas ambientes impactados. Outra situação que tem muito aqui no norte, nós temos abundância de água, porém muitas águas poluídas. Então tem que haver o gerenciamento desses efluentes e também do lixo das cidades e também das empresas. Nós podemos atuar em processos de tratamento e destinação de resíduos biológicos e ambientais. E onde que nós vamos trabalhar, professor? O senhor está falando tanto aí, como é que fica? Podemos trabalhar em empresas de consultoria, em ONGs, órgãos públicos, secretarias de meio ambiente, IBAMA, ICMBio, parques e reservas naturais e também nas indústrias. Qual que é a outra grande área que nós podemos atuar? A parte de saúde. E daqui a pouco eu vou falar da biotecnologia também. Na parte de saúde, a gente atua em diversas frentes relacionadas à saúde humana e também à saúde animal, utilizando conhecimentos biológicos para diagnóstico, pesquisa e desenvolvimento. Podemos trabalhar com análises clínicas, realizando interpretação de exames laboratoriais, exame de sangue, bioquímica, microbiologia, parasitologia e imunologia. Podemos atuar na parte de biologia molecular e genética, realização de testes genéticos, diagnóstico molecular de doenças, aconselhamento genético. Também tem a oportunidade de a gente trabalhar na saúde pública, atuação em vigilância epidemiológica, sanitária e ambiental, controle de vetores e pragas. Trabalhando com as pessoas, podemos atuar na reprodução humana assistida, atuação em clínica de fertilização, manipulação de gametas e embriões,
bancos de sangue, que é uma parte que tem muito aqui no Brasil, a doação de sangue, análise do processo do material biológico e, recentemente, também teve aqui no Brasil a parte de desenvolvimento de vacinas e também de medicamentos. Vale lembrar que uma vacina, né, para ela estar segura para ser aplicada na população, é no mínimo 5 anos, uma das mais simples. Entre outras vacinas, demora entre 5 e 10 anos. E lá atrás eu falei, né, que a gente pode trabalhar na parte de resolução de crimes. Está aí, ó, a perícia forense, análise dos vestígios biológicos e investigações criminais. Professor, o senhor falou tanta coisa na parte da saúde, onde é que nós vamos trabalhar? Novamente, podemos trabalhar em laboratórios de análises clínicas, hospitais, institutos de pesquisa, órgãos de saúde pública e também privada e na indústria farmacêutica. Como havia prometido, vamos à biotecnologia. Biotecnologia, a gente pode trabalhar na aplicação de organismos, sistemas e processos biológicos para a criação ou modificação de produtos e processos para usos específicos. Como que é isso, professor? Calma que eu estou falando aqui. Atualmente, né, nós trabalhamos na produção de organismos geneticamente modificados. Para que eles são geneticamente modificados? Para poderem resistir mais, poderem produzir mais, aumentar a produtividade, poderem produzir mais algum elemento que nós estamos precisando. Então pode ser isso na agricultura, na saúde e na indústria. Bioprocessos e fermentação, otimização de processos biológicos para a produção de alimentos, bebidas, biocombustíveis, enzimas, desenvolvimento de kits diagnóstico, criação de ferramentas para identificação de patógenos e até outras substâncias, controle de qualidade biológica, análise de produtos para garantir a segurança e a conformidade com as normas. Existem muitas normas que é preciso ser seguidas, né, quando nós estamos mexendo com saúde humana, mas em alguma outra aula eu vou falar sobre isso também. Biorremediação é a utilização de organismos para descontaminar solos e águas. Tinha falado anteriormente que tem muitos rios poluídos. Pela biorremediação nós podemos resolver esse problema. E a bioinformática é uma análise e interpretação de grande volume de dados. A informática também pode ser na montagem de modelos educacionais na parte do maker. Podemos trabalhar em indústrias farmacêuticas, alimentícias, de bebidas, de biocombustíveis, indústrias químicas, empresas de biotecnologia, centros de pesquisa e até na parte do agronegócio. E o foco do nosso estudo aqui, que nós somos a licenciatura, é a educação, transmissão do conhecimento biológico em diferentes níveis e modalidades de ensino, além da atuação e divulgação científica em espaços não formais. Nesse caso, nós já estamos fazendo algum desses trabalhos, né? O ensino formal, professor em escola do ensino fundamental, médio, superior. Também tem o ensino não formal, que é na atuação em museus, jardins botânicos, geológicos, aquários, centros de ciência e na elaboração de material didático, criação de apostila, recursos multimídias, jogos educativos, os modelos educacionais que eu estava falando. Na parte da educação ambiental, eu costumo dizer que nós não conseguimos conscientizar uma pessoa, nós podemos no máximo sensibilizar. Essa parte de educação ambiental é uma forma de a gente trazer a população para o nosso lado, porque a gente não vai conseguir, por exemplo, fazer um gerenciamento de resíduos sólidos sem a participação da população. Se todo dia houver uma limpeza na rua, aliás, não é possível a gente todo dia fazer uma limpeza na rua, a população precisa parar de jogar lixo na rua. Então, como que a gente consegue isso? Através da educação ambiental, desenvolvimento e execução de projetos de conscientização e conservação, e tudo isso, se você fizer e não divulgar, você não fez. Então, divulgação científica, produção de conteúdo para mídias diversas, livros, revistas, blogs, redes sociais, divulgue tudo em livros, em vídeos. Quem quiser conhecer mais, nós também podemos fazer treinamentos, capacitação, elaboração e ministração de cursos e também de palestras. Todas essas capacitações geram certificado para a pessoa, tudo que para quem for importante, eles irão procurar. Onde nós podemos fazer esse trabalho? Em escolas públicas, escolas privadas, universidades, faculdades, museus de ciência, como já tinha falado, ONGs com foco em educação, empresas de comunicação e editoriais. Além dessas grandes áreas que estão na resolução, trouxe aqui para vocês também, falar sobre áreas transversais que estão em crescimento atualmente. Então, elas podem permear ou surgir da combinação de áreas principais. Uma delas é a bioética.
que é a discussão e análise de questões éticas relacionadas à biologia e às suas aplicações. Nós vamos falar um pouco dela mais à frente também. O biodireito, interseção entre biologia e direito, abordando temas como legislação ambiental e biossegurança. Gestão ambiental corporativa, implementação de práticas sustentáveis em empresas. Empreendedorismo em biologia, esse está crescendo bastante. Criação de negócios e startups nas diversas áreas da biologia que eu já citei. Biologia forense, que é também relacionada à resolução de crimes, né? Mas podemos fazer um aprofundamento na aplicação desses conhecimentos para poder, né, auxiliar nas investigações criminais. E por fim, o aconselhamento. Aconselhamento genético, orientação de indivíduos e famílias sobre riscos e implicações de doenças genéticas. Você que agora está bem empolgado com a tanto de área, né, que nós podemos trabalhar, venho trazer aqui para vocês também as habilidades essenciais que o biólogo moderno precisa. São competências assim chave, que você vai facilitar, né, o seu trabalho. Precisa ter um conhecimento técnico, pensamento crítico na resolução de problemas, capacidade de comunicação oral e escrita. Precisa aprender a trabalhar em equipe. Pessoas nascem todos os dias, precisamos aprender a trabalhar com elas. Domínio de ferramentas tecnológicas, softwares, banco de dados, equipamentos. Você não sabe ainda, busque aprender. No YouTube tem tudo hoje em dia. Visão interdisciplinar. O biólogo ele é importante, mas existem outros profissionais que podem auxiliar ele também. Fluência em idiomas. A maioria das pesquisas científicas de relevância, elas saem em inglês. Então, buscar conhecer essa língua. E a ética profissional e a responsabilidade socioambiental, que nós vamos falar bastante ao longo dessa nossa parte. Bom, gente, eu quero assim dizer para vocês que a formação do biólogo ela é sempre contínua. Então, você que está fazendo aí uma graduação e quer continuar, né, se aprofundando nessa parte de pesquisa, busque uma especialização, busque um mestrado, busque um doutorado. Explore as suas áreas de maior interesse e se mantenham sempre atualizados nas novas descobertas e tendências da biologia. Bom, gente, vamos finalizar por aqui, né, nossa primeira parte. Já tem bastante coisa aí para vocês estarem estudando, absorvendo. Como eu disse, né, vai ter o texto para vocês lá também no ambiente virtual. E aí, continue acompanhando. Próxima aula vamos falar sobre, a respeito do biólogo e a conservação do meio ambiente, ok? Até mais! Instituto Federal de Educação, Ciência